Pessoal dos terceiros anos, então vamos ver agora mais um processo revolucionário, né, dentro desse contexto das revoluções liberais que nós estamos estudando. Dessa vez a gente vai olhar, talvez, principal, não que as outras revoluções não tivessem sua importância histórica, mas a Revolução Francesa é, de fato, um movimento bastante complexo, bastante significativo na história da humanidade, tanto que é um marco, né, que sinaliza o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, o nosso assunto de hoje é a Revolução Francesa. Então, para a gente começar essa análise, vamos dar uma olhada nesse quadro, né, do pintor francês Delacroix. O nome desse quadro é A Liberdade Guiando o Povo. Ele é um quadro que retrata não a Revolução Francesa de 1789, que a gente vai estudar, né, mas uma revolução posterior que ocorreu no século XIX, né, por volta aí de 1830, mas que trazia no seu objetivo os mesmos objetivos, as mesmas metas da Revolução Francesa de 1789. É um quadro bastante conhecido, e um símbolo desse movimento das revoluções liberais. Então, a Revolução Francesa é a pá de cal no antigo regime, é o fim do antigo regime. E o que seria o antigo regime? O antigo regime é aquela forma de organização da sociedade caracterizada por um poder excessivo na mão do rei, o rei absolutista, a nobreza, uma classe que tinha prestígio, dominava a sociedade, mas tinha pouca expressão econômica. Então, a Revolução Francesa ela vai significar o fim do antigo regime. Então, vamos lá, vamos tentar entender como é que isso acontece. Durante todo o século XVIII, ou pelo menos na maior parte do século XVIII, a França viveu um período de prosperidade. Ela se projetou como um grande país, uma potência capaz de rivalizar com a Inglaterra, por exemplo, em outros países da Europa. Vamos lembrar que a França é o maior país em extensão territorial da Europa Ocidental. E ela vê, durante o século XVIII, esse período de crescimento econômico. Mas é um crescimento econômico baseado principalmente na agricultura. A França tem dificuldade de romper com esse modelo agrícola. Justamente por ter muitas terras férteis, terras boas, ela tem uma vocação agrícola muito grande. Tanto que 80% da população é camponesa. Então, 80% da população vive no campo. Apenas 20% da população vive nas cidades. Só que quando a gente está chegando no finalzinho do século XVIII, essa prosperidade chega ao fim. Essa prosperidade francesa chega ao fim. E vai coincidir, mais ou menos, com a chegada ao poder dessa pessoa que está aí do meu lado. Do meu lado. Essa pessoa que está do meu lado aí, Luís XVI, que vai assumir o poder na França em 1778. Quando ele chega ao poder, a França entra numa crise profunda. Muito azar dele, que acabou herdando um país com muitos problemas. E muito azar do país, que acabou tendo um soberano, um governante, que não era muito apegado, muito ligado em resolver problemas. Na verdade, o Luís XVI abominava o governo, abominava exercer o poder. O Luís XVI, o que ele gostava mesmo era de praticar um hobby como serralheiro. Gostava de fazer objetos metais, móveis. Então, o XVI, ele não era um governante certo para aquele momento de crise daquele país. E ele vai herdar um governo totalmente falido e
muito distante dos interesses da população. Abaixo do Luís XVI, aí, nós temos uma foto do Palácio de Versalhes. Versalhes é uma cidadezinha que fica a uns 20 e poucos quilômetros de Paris. O avô do Luís XVI, Luís XIV, o Rei Sol, o auge do absolutismo francês, mandou construir Versalhes, longe de Paris, porque muito provavelmente não gostava daquela presença da população. E Versalhes se tornou um exemplo do antigo regime. Ali, uma grande quantidade de nobres ociosos ficavam em banquetes, festas intermináveis, tudo isso bancado por um rei absolutista, mas, na verdade, era bancado pela sociedade francesa. Né? Muitos impostos eram cobrados para bancar esse luxo da corte dos 16. Peças de teatro sendo encenadas, banquetes, fogos de artifício. Era um local, né, onde a nobreza se refestelava, ficava no bem bom, né, e tudo isso pago por uma população que está cansada de pagar impostos e não ter nenhum tipo de benefício. Então, o Palácio de Versalhes é um símbolo desse distanciamento dos governantes franceses com relação aos interesses da população. Né? E todo esse luxo era financiado pelos impostos cobrados das camadas produtivas. Olha aí, são os camponeses, né? E são os burgueses, porque nem o clero nem a nobreza pagavam impostos na França durante o antigo regime. Né? Então o rei governava o país de longe, né? Parece um pouco Brasília, né? O pessoal fica lá em Brasília e não sabe o que acontece no Brasil de fato. Né? E parece um pouco Brasília, com gastos absurdos em prol de si mesmo, né? Dos governantes e dos nobres. Toda essa cultura de Versalhes, ela está no centro dessa crise que a França vai viver. Não é só ela que produz a crise, mas ela é um exemplo de muito dinheiro sendo gasto com privilegiados e de um governo que não consegue dar resposta para a população e tirar o país da crise. Bom, além desse distanciamento do governante que está lá em Versalhes, outros problemas também agravavam a crise na França. Por exemplo, a dificuldade na industrialização. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializou rapidamente, desenvolveu manufaturas e se tornou, já no finalzinho, a partir de 1870, né, nesse período aí, próximo da Revolução Francesa, que é de 1789, a Inglaterra se industrializa. A França tem dificuldade nisso daí. O ministro da Fazenda, né, do Luís XIV, o Colbert, que é um ministro da Fazenda importante aí dentro da história da França, ele tentou até fazer isso, né? Conseguiu até alguma coisa na área da moda, na área dos perfumes, mas uma indústria mesmo de produzir bens de primeira necessidade, a França tinha muita dificuldade nisso. Tá? Havia os gastos imensos com a corte. Imagine um palácio com centenas de quartos, todos eles habitados por nobres, né? E tudo pago pelo dinheiro da população. Outra coisa que ajudou a agravar a crise foi o financiamento da guerra de independência dos Estados Unidos. A gente viu isso na aula passada. Os franceses deram um apoio muito forte, financiaram armas, uniformes, alimentos para os colonos norte-americanos lutarem contra a Inglaterra, que é uma antiga rival da França. Mandou soldados, mandou armas, e tudo isso custou muito caro para a França. Um dinheiro que a França não tinha. E esse endividamento com o financiamento da guerra de independência dos Estados Unidos ajudou a agravar a crise na França. E em 1785, o governo está inteiramente falido. O que ele arrecada não dá para pagar as contas que ele tem. Isso é um problema muito grande para a França.
2 anos depois, a coisa se agrava ainda mais com um inverno muito rigoroso. Há uma intervenção aí da natureza no sentido de agravar ainda mais a crise da França. Em 1787, esse inverno rigoroso vai produzir escassez de alimentos e o que falta fica caro, e muita fome. Né? Essa gravura que está aí do lado mostra as pessoas compartilhando ali uma sopa, porque é muito difícil se alimentar nessa situação. Então, um governo falido, inverno rigoroso, com muita fome, e uma população com fome está disposta a fazer muita coisa. Junta essa população faminta com as ideias do iluminismo, que fala que é preciso lutar pelos seus direitos, que é preciso, né, uma ideologia que fala de mudança, de transformação na sociedade, você tem aí uma bomba relógio pronto para explodir a qualquer momento. Um outro problema também, em 1786, uns 3 anos antes da Revolução explodir, tentando conter essa escassez, não de alimentos, mas de outros produtos e abaixar o preço, o governo francês faz um acordo comercial com a Inglaterra e permite que os produtos ingleses entrem na França sem pagar aqueles impostos de importação. Então, a França acaba com o protecionismo para suas manufaturas, que já eram raras, e permite que os produtos ingleses entrem com muita vantagem competitiva na França. A ideia é uma ideia interessante, né, de querer abaixar o preço, só que vai agravar ainda mais a crise. Por quê? Porque os produtos ingleses vão entrar mais baratos, as pessoas vão passar a comprar os produtos tecidos, sapatos, produtos ingleses, obviamente vão deixar de comprar os produtos das manufaturas francesas, que eram mais caros e não tinham a mesma qualidade. Essas manufaturas vão falir e isso vai aumentar o desemprego nas cidades. Uma crise que era agrária, em função do inverno rigoroso, também é uma crise urbana, porque está muita gente desempregada em função das falências das manufaturas francesas. Certo? Então, isso gera desemprego. Tá? Então, nós temos esse quadro. Esse é o quadro para estender o descontentamento da população francesa com aquela situação. Um governo distante, falido, cobrando altos impostos das camadas produtivas, né? Inverno rigoroso, fome, alimentos muito caros, manufaturas falindo por causa de um acordo comercial com a Inglaterra. Esse é o quadro dramático que a França vive aí às vésperas de 1789. Tá? Além disso, a gente precisa compreender um pouco como estava dividida aquela sociedade francesa naquele momento. É uma coisa que vocês não vão ter dificuldade de entender, que a gente tem estudado isso desde o ano passado. Mas essa gravura é muito interessante e muito utilizada em questões de vestibular. Aliás, fazer uma parte aqui, falando em questões de vestibular, eu vou falar um monte de nome, fases aqui, vocês vão se perguntar, mas eu preciso saber isso? Precisa, porque a Revolução Francesa, pensando em vestibular, para você resolver as questões, você tem que saber todas as fases, os nomes dos líderes, o que é a Convenção, o que é a Assembleia Nacional Constituinte, o que foi Estados Gerais, o que foram os jacobinos, jornalistas. Tem que saber, porque as questões de vestibular sobre a França, elas vão no detalhe, elas não são feitas de uma maneira geral. Então, é preciso compreender todos esses detalhes do que está acontecendo na França para resolver questões de vestibular e para saber também, de fato, obviamente, o que aconteceu. Mas se a gente olhar para a sociedade francesa naquela época, ela estava dividida em estados ou estamentos. Né? O primeiro estado era o clero, a gente já estudou isso lá, é um resquício do feudalismo. O clero são os detentores de terra, sim, eles têm muita terra na França, são isentos de tributos, não pagam tributos, aliás, pode cobrar o dízimo e outros impostos de quem vive nas suas terras. Né? Então, o clero, além de não pagar imposto, ele cobra o dízimo de todo mundo e cobra tributos de quem vive nas terras do clero, os camponeses que produzem nas terras do clero.
são 0,5% da população. Também tem direitos políticos. Tá? E segundo estado, a nobreza. O segundo estado, a nobreza vivia às custas do rei, tá? Em Versalhes, basicamente, e do dinheiro dos impostos cobrados ao terceiro estado, que são os camponeses, burgueses, tá? 1,5% da população. Então, nós estamos falando na sociedade que 2% da população não paga impostos, tem todos os direitos e todos os privilégios e todos os benefícios. E quem é o terceiro estado? O terceiro estado, não vamos pensar que é o mais pobre, porque dentro do terceiro estado, tem desde a burguesia mais rica até o camponês mais pobre. Então, o terceiro estado é formado pela burguesia, comerciantes, camponeses, os sans-culottes. Sans-culottes são a camada urbana de Paris. Eles são chamados sans-culottes porque eles, em vez de usar o culotte, que é esse calçãozinho que está aí na gravura, que era moda entre os nobres, eles usavam calça comprida, como símbolo de uma camada social que produz, que trabalha, que não é muito ligada ao luxo. Sans-culottes, eles não são os mais pobres, são artesãos, são profissionais liberais que vivem do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Eles fazem parte do terceiro estado. Então, camponeses, sans-culottes, comerciantes, burguesia, está tudo dentro do terceiro estado. 98% da população não tem direito algum. Mesmo o burguês mais rico não tinha direito algum. E eram obrigados a pagar pesados impostos. Hoje a gente paga muito imposto, nós pagamos muito imposto, mas, bem ou mal, alguma coisa a gente recebe de volta. Está aí o auxílio emergencial, que salvou da miséria muita gente que não pôde sair para trabalhar. Está a nossa escola, que é paga com dinheiro do imposto, os hospitais que atenderam, os hospitais campanha que foram feitos aí para enfrentar a pandemia, tudo isso daí custeado com dinheiro do imposto. Então, nós pagamos impostos elevados, mas nós recebemos algum retorno. Poderia ser melhor em função do que é pago. Não tem dúvida, tem problema de desvio, de corrupção, tem problemas. Tá? Mas a gente paga imposto na expectativa de receber serviços do Estado. Naquela época, as pessoas pagavam pesados impostos, mas não recebiam nenhum tipo de serviço. Talvez a segurança, mas que era uma segurança mais opressiva, como a polícia de São Paulo, em cima, diante da população mais pobre. Estava lá mais para oprimir do que para realmente garantir a segurança e a justiça para as pessoas. Né? Então, pagava-se muito imposto e não se tinha nada próprio. Essa gravura representa isso. Se vocês olharem com atenção, vocês vão identificar aí quem é o nobre, quem é o clero e quem é o terceiro estado. Lembrando, mais uma vez, terceiro estado, 98% da população. Tem gente pobre ali, tem camponês pobre, tem, mas tem gente rica ali também. Então, o terceiro estado não são os mais pobres, mas é uma parcela da população que não tem direito político. Tá, okay? E carrega os outros dois estados nas suas costas. Um texto também muito citado em vestibular é um panfleto escrito por um ábade chamado Thiers, em 1789, né? Ele era membro da Convenção Nacional, e ele escreveu o seguinte: o que é o terceiro estado? Tudo. O que ele tem sido na política francesa? Nada. O que ele pede? Ser alguma coisa, ser qualquer coisa. Tem uma tradução que é ser alguma coisa. É uma questão que era no vestibular do Unicamp há muito tempo atrás, que usa essa frase, usa esse texto aí, e pergunta assim, a pergunta é o seguinte: explique as perguntas e respostas contidas nesse panfleto francês. Então, o que será que se esperava com essa questão de vestibular? Explique as perguntas e respostas contidas nesse panfleto francês. Então, o que é o terceiro estado? Tudo. Por que o terceiro estado é tudo? Porque é 98% da população, e ainda são as camadas produtivas. Ali está o burguês, o artesão, o comerciante, é quem produz a riqueza da França. O terceiro estado é tudo por isso. O que ele tem sido na política francesa? Nada. Por que o terceiro estado não era nada na política francesa? Porque não tinha direitos. Apenas o primeiro e o segundo estado, apenas a nobreza tinha direitos
participar das decisões políticas, o que pede ele? Ser alguma coisa. O que significa ser alguma coisa aí, nesse contexto? Ter direito a voto, ter direito à participação política, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Então, é mais ou menos isso aí que a questão da Unicamp pedia para os candidatos escrever. Mas vamos lá, vamos seguir. Tem muita coisa pela frente. Bom, a crise ela estava muito forte, ela estava muito grave, e o Luís XVI, então, começa uma tentativa de atenuar a crise, fazer algumas reformas, tentar mudar um pouco ali, e contrata novos ministros para contornar a crise. Um desses ministros foi Turgot. Turgot era um fisiocrata. Fisiocrata era um grupo de economistas que escrevia na enciclopédia do Diderot. Eles são importantes porque eles discutiam bastante economia, e eles tinham uma noção de que a riqueza da França viria da terra, da utilização da terra. Bom, ele, como entendido, ele tentou cortar gastos públicos e disse que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Quando ele falou que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos, ele foi demitido. Aí passou um tempo, já bem pertinho da Revolução, contrataram o Necker, Jacques Necker. Ele continuou o processo reformista, só que já faltou um 8 aí, mais tarde, não 8 não, 91, faltou um. Mais tarde, em 1791, já durante a Revolução Francesa, a Revolução já estava em andamento, mas ele era um ministro do 16, o Jacques Necker, ele publicou uma relação das contas do governo. Com o que o governo gastava o dinheiro. Aí essa senhora que está do lado ali, a rainha da França, Maria Antonieta, ela é austríaca. O casamento dela com o Luís XVI foi uma aliança entre a França e a Áustria. Esse era o objetivo do casamento, consolidar essa aliança. Quando o pessoal descobriu com o que essa mulher gastava dinheiro, quanto ela gastava com penteados, vestidos, sapatos, festas, a coisa ficou feia. Ela foi apelidada de Madame Déficit. Quer dizer, o pessoal jogou nas costas dela todo o prejuízo das contas públicas francesas. Bom, ter feito isso, indispôs o Necker com o Conselho Real e ele acabou sendo demitido. Isso vai gerar vai ser um dos fatores que vai gerar, inclusive, um episódio bastante radical durante a Revolução Francesa. Então, essas reformas elas não conseguiam tirar o país da crise. Parece um paísinho da atualidade aí. Nesse sentido, a própria nobreza, vendo o estado que estava coisa, força uma reunião dos Estados Gerais, que não acontecia desde 1614. Quando a gente falou da centralização do poder na França, lá a gente viu que Filipe IV, ele criou os Estados Gerais, por volta de 1200 e alguma coisa, que era uma assembleia que reunia representantes dos 3 estados. Mas o terceiro estado, vamos entender, a burguesia. Os camponeses não tinham assento nos Estados Gerais. Então, os Estados Gerais eram uma assembleia consultiva, em que o rei consultava para tomar decisões, que reunia representantes do primeiro, do clero, do segundo, nobreza, e representantes do terceiro estado, principalmente a burguesia. Só que os Estados Gerais eles não se reuniam desde 1614. Por que eles não se reuniam desde 1614? Porque veio o absolutismo. O rei absolutista não vai ficar pedindo opinião, consultando ninguém. Então, no auge do absolutismo, os Estados Gerais caíram em desuso. E agora a nobreza força uma reunião dessa Assembleia dos Estados Gerais. Aí tem uma gravura representando a Assembleia dos Estados Gerais
lá em Versalhes. Né? Bom, o que aconteceu? Em maio de 1789, as pessoas estão reunidas nos Estados Gerais. Como é que a questão é vista na perspectiva do terceiro Estado? O terceiro Estado tinha a imensa maioria lá da burguesia, né, eram os que estavam lá, e eles queriam mudanças, queriam reformas. Tá? E eles eram a maioria dos delegados, porque, afinal de contas, era a maioria da população. Tá? Só que, na hora de votar as propostas, surge uma divergência sobre o sistema de votação. Qual é a divergência? A burguesia, ou o terceiro Estado, queria que o voto fosse por delegado. Como por delegado? Tinha uma proposta lá. Clero e nobreza passam a pagar impostos. Vamos votar. Certo? O terceiro Estado queria que cada delegado fosse um voto. Como eles tinham maioria, eles iam aprovar tudo o que eles queriam. Só que o clero e a nobreza não aceitam. Eles querem que o voto, a votação, seja por Estado. Como é que seria nesse caso? O clero e a nobreza passam a pagar impostos. Então, o que o clero e a nobreza queria? Que na hora de votar isso daí, o clero fosse um voto, a nobreza fosse outro voto, e o terceiro Estado outro voto. Ou seja, clero e nobreza iam sempre ganhar. Ia ser sempre 2 contra 1, se o voto fosse por Estado. Houve muita divergência, muita briga com relação a isso, mas não houve um acordo. A coisa ficou feia. Né? Então, os delegados, depois de muito conflito, de um momento de tensão, os delegados do terceiro Estado rompem com os Estados Gerais, saem dos Estados Gerais, falam, não, nós não vamos fazer mais parte disso, e se auto-intitulam Assembleia Nacional Constituinte. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles, né, aqui está uma imagem aí do juramento que ocorreu na quadra de tênis da Assembleia Nacional Constituinte. A ideia é criar uma Constituição para a França, baseada nas ideias iluministas. Então, o que eles querem? Uma Constituição para a França, acabar com o absolutismo, limitar o poder real. Esse é o início da Revolução Francesa. Aí começa um processo revolucionário, com os deputados do terceiro Estado se autoproclamando como Assembleia Nacional Constituinte. Começa um processo revolucionário. Aí. Tá? Bom, com essa Assembleia reunida, o povo na rua via uma esperança. Opa, agora a coisa vai mudar a nosso favor. E começou a se armar para defender a Assembleia Nacional Constituinte. Tá? O Luís XVI convoca o Exército Real, que avança na direção de Paris. Vamos lembrar que os debates estão acontecendo em Versalhes e a população está em Paris. Ali tem uns 20 quilômetros separando os dois. O Luís XVI convoca o Exército Real e a população se sente ameaçada. Tem medo que o Exército vá lá e dissolva a Assembleia Nacional Constituinte. Aí, então, a população toma uma decisão. Nós precisamos de mais armas e principalmente munição. Alguém fala, na prisão da Bastilha tem pólvora. E, em 14 de julho de 1789, a população se caminha em direção à Bastilha, né? Invade a prisão da a Bastilha era uma prisão, mas também era um depósito de munição e armas. Ela era um símbolo de opressão, pois os presos políticos, aqueles que eram presos não por crimes comuns, de assassinato, roubo, mas que eram presos por ter uma opinião diferente, denunciar os abusos, denunciar as injustiças, eles eram presos na Bastilha. E a população, então, vai até lá, invade a prisão, mata o governador, era o cargo de quem cuidava da Bastilha, mata, ele fala, vocês vão invadir aqui não, para invadir aqui vocês vão ter que passar sobre o meu cadáver. E aí o pessoal matou ele, fez a vontade dele e acabou se apoderando das armas, da munição, libertando os presos políticos que estavam lá, e depois a população demoliu a Bastilha, colocou o castelo abaixo, tijolo por tijolo,
Então, a vontade que eles tinham de se livrar desse símbolo de opressão que era a prisão da Bastilha. Isso aconteceu no dia 14 de julho de 1789, é a data em que os franceses comemoram a Revolução Francesa. É a data oficial da Revolução Francesa. Embora eu tenha começado um pouquinho antes, com a proclamação da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Bom, o rei, diante disso, com a população armada, ele retirou suas tropas. Muitas vezes o Luís XVI hesitou em usar as tropas contra a população. Em algumas vezes as tropas foram usadas e houve massacre de civis, mas na maioria das vezes o rei sempre procurou evitar um derramamento de sangue muito, muito forte. Então ele retirou as suas tropas. Né? Em Paris, voluntários montaram uma guarda nacional para proteger a cidade. Essa guarda era liderada pelo Marquês de Lafayette. O Marquês de Lafayette ele havia lutado na independência das 13 colônias, comandando os soldados franceses lá da Revolução Americana, tinha uma experiência grande, era um herói da França, né? E ele vai comandar a Guarda Nacional, que é um exército, vamos dizer, que é uma tropa que está lá para defender a Revolução. Caso o rei queira tomar alguma ação contra a Revolução Francesa, existem voluntários que vão lutar contra isso. Esse é o Marquês de Lafayette. Tá? Nesse momento, alguns nobres que fogem da França vão para países vizinhos, principalmente a Áustria, Prússia. Eu já falar muito de Prússia. O que é a Prússia? A Prússia, naquele momento, a Alemanha ainda não estava unificada com um único país. A Alemanha estava dividida em diversos reinos. Havia a Boêmia, na Boêmia não é da República Tcheca. Havia a Bavária, é outra cerveja, não é Boêmia, a Bavária, havia a Westfália, diversos pequenos reinos que mais tarde se unificaram e formaram a Alemanha. O principal desses reinos era a Prússia. Né? Então, muitos nobres iam para a Prússia e iam para a Áustria também, que é a terra da rainha Maria Antonieta, tentando chamar a atenção dos governantes desse país para a maior influência daquilo que a Revolução Francesa podia causar no continente. Imagine se o povo começa a se revoltar em toda a parte da Europa. Na verdade, esses nobres querem apoio para iniciar um movimento contra-revolucionário, um movimento antirrevolucionário. É esse quadro que a gente tem aí em meados de 1789. Bom, mas lembro, tinha uma Assembleia Nacional Constituinte que vai votando leis e fazendo leis. E algumas leis começam a ser aprovadas e começam a mudar um pouco, né, aquela sociedade. Por exemplo, no dia 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte ela acabou com os resquícios do feudalismo. Ela acabou com qualquer privilégio que o clero e a nobreza pudesse ter. Né? Então, eles passam a pagar impostos. Lembro que um dos lemas era igualdade política. Não tem por que um ter privilégio, outros não. Não tem por que uma camada pagar imposto e a outra não pagar. Todos têm que pagar. Né? Se for para ter um Estado, todos têm que pagar impostos. Então, esses privilégios do clero e da nobreza começam a ser abolidos. Tá? Vai se instaurar uma igualdade política. E em 26 de agosto até 2 de outubro, aí um período um pouco mais de um mês, aí, um mês meio, os delegados da Assembleia Nacional Constituinte vão escrever um texto que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. É a primeira declaração. O John Locke já tinha falado que os homens têm direitos, mas isso é o John Locke falar. Agora tem um documento feito, né, por uma instituição que está fazendo as leis, falando que os homens e os cidadãos têm direito. Então, essa declaração é inspirada nas ideias iluministas, fala de ideias de igualdade, fraternidade e liberdade, que são os lemas da Revolução Francesa. Em 1790, os bens do clero foram confiscados e os padres foram transformados em funcionário público. Ou seja, a igreja passa a se submeter ao poder do Estado.
a visão que estava sendo acentuada nesse momento era de que o Estado estava acima de tudo, né? E não poderia haver uma visão teocêntrica, separada ali da religião, fora do Estado. A religião deveria estar subordinada também aos interesses do Estado. Então, são algumas mudanças importantes que a Assembleia Nacional Constituinte vai fazendo, né? Só para vocês terem uma ideia, vamos ler alguns trechos aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O artigo 1º fala o seguinte: os homens nascem e permanecem iguais nos seus direitos. As distinções sociais só podem ser baseadas na utilidade comum. Ou seja, todos os homens nascem iguais nos seus direitos. Uma lei tem que ser igual para todo mundo. Não pode punir com maior rigor um ou o outro, e só é porque ele nasceu numa determinada camada social. Não, todos têm que ter os mesmos direitos. Mas existem diferenças sociais? Existem diferenças sociais, mas essas só podem ser baseadas na utilidade comum. O que seria isso daí? A diferença entre o patrão e o empregado, por exemplo, tem que entender. É uma diferença social, mas dentro da visão dos revolucionários franceses nesse momento, é uma divisão social que surge de uma utilidade comum. Na visão deles, o patrão permite que o empregado sobreviva, mas garante a sobrevivência do empregado, e o empregado trabalha para o patrão. É uma utilidade comum aí que estabelece essa distinção social, essa diferença social. Artigo 2º. A finalidade de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Então, qualquer associação política, inclusive o Estado, tem como objetivo garantir, a conservar os direitos naturais e imprescritíveis do homem. Quais são esses direitos? Direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à segurança e o direito à resistência à opressão. Essa é a função do Estado, garantir a liberdade, a propriedade e a segurança das pessoas. E dar espaço para que essas pessoas resistam à opressão. Artigo 3º. O princípio da soberania reside essencialmente na nação, no povo. Nenhum corpo ou indivíduo pode exercer qualquer autoridade que dela declaradamente não decorra. Então, o que legitima o poder de um governante, de um soberano, é o consentimento do povo. Se o povo não consentir, aquele poder não é legítimo. Então, qualquer autoridade só pode ser exercida se o povo consentir que essa autoridade seja e reconhecer essa autoridade. É o artigo 3º. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudica aos outros. Então, vejam, quem entendeu bem o iluminismo está vendo as ideias iluministas sendo colocadas num documento que está sendo construído dentro de um processo revolucionário. Essa é uma imagem que ficou muito famosa, que coloca todos os artigos da Revolução, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, com o tempo passando, a Constituição ficou pronta. Lembra? Era a Assembleia Nacional Constituinte. Ela ia fazer uma Constituição. Essa Constituição foi apelidada de Constituição Burguesa. Vamos entender por quê. Ela ficou pronta em 1791. Então, em 1791, passa a vigorar uma nova Constituição. Por essa Constituição, a França seria uma monarquia, o rei ainda teria poder, mas seria uma monarquia constitucional, obviamente, porque essa Constituição estaria valendo. Então, não seria mais uma monarquia absolutista. O rei deveria respeitar a Constituição, que seguia aquele princípio do Montesquieu da tripartição dos poderes. Ela estabelecia que o poder legislativo seria exercido por uma Assembleia Legislativa. Não, mas por que Constituição burguesa? Porque a Constituição estabeleceu que o voto seria censitário. O que é um voto censitário? Só vota quem é rico. Faz-se um censo, uma lista dos eleitores, a partir da renda, estabelece que a partir de uma determinada renda a pessoa pode se candidatar e a partir de uma determinada renda ela pode votar.
abaixo disso, o cidadão mais pobre não pode votar. Então, obviamente que esse mecanismo do voto censitário vai garantir quem vai ser eleito para esse poder legislativo. A burguesia, obviamente. E as camadas mais populares são afastadas aí das decisões políticas, né? O poder executivo seria exercido pelo rei, que não seria mais absolutista, ele deveria seguir as leis votadas pela Assembleia Legislativa e a Constituição. E o rei, o Luís XVI, né, então continuaria no poder. O plano era esse. Luís XVI continuaria no poder. Tá? E haveria o poder judiciário, com os juízes eleitos também seguindo o critério do voto censitário. Além disso, entre outras medidas, outros fatores, a Constituição de 1781 garantiu a liberdade de comércio e a defesa da propriedade privada, né? Então, eram todos os interesses que a burguesia estava buscando. Os objetivos da burguesia foram atingidos com a Constituição de 1791. Se o rei tivesse ficado na dele, aceitado, para a burguesia estava ótimo, e talvez a revolução tivesse parado por aí, pelo menos do que dependesse da burguesia. Mas as coisas foram muito dinâmicas ali na Revolução Francesa e essa intenção acabou não se concretizando. Vou fazer um parênteses aqui. O rei, ele inicialmente se recusou a assinar a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, se recusou a assinar a Constituição. Os deputados iam lá, pediam para assinar e ele se recusava. Ficava enrolando, disse que ia assinar, mas não assinava. Tá? E o tempo foi passando, a coisa foi ficando feia, até que houve um cara chamado Jean Paul Marat, que era um jornalista da época, publicou no jornal, né? Houve a demissão do Jacques Necker, que era um ministro bastante simpático. O Jacques Necker era um cara que as camadas populares gostavam dele, porque ele falava que era dever do Estado alimentar a população. E quando ele foi demitido, isso não pegou bem. E, na sequência, o Jean Paul Marat publicou no jornal dele, O Amigo do Povo, que houve uma festa lá em Versalhes e havia uma bandeira tricolor, que é a bandeira da França, que não era a bandeira, era a bandeira revolucionária, né? Com as 3 cores. Alguns falam que uma representa a liberdade, a outra a igualdade e a fraternidade, mas não é. São as cores de Paris, o vermelho e o azul, separados pelo o branco, que era a bandeira dos Bourbon, que é a Casa Real Francesa. Então, diz que essa bandeira, que era o símbolo da Revolução, foi pisoteada numa festa lá em Versalhes. Isso gerou uma indignação nas camadas populares, principalmente nas poissardes. Poissardes eram as mulheres que trabalhavam no mercado de peixes em Paris. Elas eram muito fortes, portavam suas peixeiras, suas facas longas, tal, e elas, indignadas, elas começaram uma marcha em direção a Versalhes. Quando eles chegam lá, em Versalhes, elas invadem, matam os guardas, né? Uma população, tem mais de 20 mil pessoas lá em Versalhes. Eles matam a guarda do rei, invadem Versalhes, quase pegam Maria Antonieta, não pegaram por um triz. E, diante disso daí, o rei foi forçado a assinar a Constituição, a Declaração, e foi forçado a ir para Paris. Ele foi para Paris e ficou sob vigilância, né, no Palácio das Tuileries. E ficou lá sob vigilância. Aí ele fingia que estava aceitando a Revolução, mas, secretamente, ele, junto com a Maria Antonieta, estavam tramando uma fuga para a Áustria, e aí a ideia era voltar com o apoio do exército austríaco e recuperar o poder absolutista na França. Então, ele, em 1791, né, ele tenta fugir para a Áustria. Quando ele estava chegando, faltava poucos quilômetros para chegar na Áustria, ele foi descoberto, foi preso, trazido de volta, né, para Paris,
E ali a coisa ficou feia para ele, porque ele assinou a Constituição e agora está fugindo e quer voltar com o exército para acabar com a Constituição que ele assinou. Tá? Isso pega muito mal. Essa é uma gravura que mostra a fuga da família real. Então, ele, suspeito de traição, ele teve os seus poderes suspensos pela Assembleia Legislativa. O rei está na geladeira, está preso. O que fazer com o rei? Isso é uma discussão. Mas outra discussão é o que fazer com a Revolução. Em abril de 1792, os franceses, porque a prisão do rei e da rainha, obviamente, mexeu com os outros países. Áustria e Prússia, elas ameaçam invadir a França e tal. E o que os revolucionários franceses fazem? Se antecipando, já declaram, antes que eles invadissem, declaram guerra contra a Áustria e a Prússia. Tá? Lembrando que a Áustria e a Prússia abrigavam bastante nobres exilados, aí a ideia deles era invadir a França, mas houve uma mobilização da população muito grande e foram em guerra contra a Áustria e a Prússia. Aí a Revolução está chegando num ponto dramático. Olha só a situação. O rei está preso. Quem vai governar? Precisa decidir isso daí. Não é fácil. Como vai ser o governo? Só a burguesia tem assento ali na Assembleia Legislativa e as outras camadas populares estão ressentidas. Estão ressentidas com isso. Elas querem lutar pela Revolução, mas elas não querem apenas fazer o jogo da burguesia, elas querem ter participação nas decisões. E fora, Áustria e Prússia principalmente, estão invadindo a França, com nobres que tentam acabar com a Revolução Francesa. É uma situação dramática. Aí, então, começa a haver uma mudança política. Primeiro, a burguesia precisava trazer de volta a população, as camadas mais populares, os sans-culottes, as camadas médias, né? O pessoal que se sentiu excluído daquele processo da Constituição de 1791. Para isso foi criado um novo órgão legislativo. A Assembleia Legislativa foi extinta e criou-se a Convenção. A Convenção era um novo órgão de legislativo da França. Só que aí, para ser eleito para a Convenção, não tinha mais o voto censitário, o voto era universal masculino. Todo homem, independente de ser rico ou pobre, podia votar. Então, foram convocadas eleições para a Convenção. Os deputados seriam escolhidos por sufrágio, voto universal masculino, ou seja, sem a restrição de renda. Com isso, se incorpora novamente as camadas populares na decisão do que vai acontecer com a Revolução. Mas, olhe bem, isso vai complicar o bolo, porque agora, até onde vai a Revolução? Vai só beneficiar a burguesia, vai melhorar a situação dos mais pobres, tudo isso aí vai ser debatido na Convenção. Depois tem que resolver a questão do governo. Em 1792, a Convenção proclama a República na França. A França deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma república. E nessa república o poder legislativo vai ser exercido pela Convenção. O poder judiciário vai ser exercido pelo Tribunal Revolucionário. E o poder executivo vai ser exercido não por uma pessoa, mas por diversos comitês. O principal comitê, composto por 9 pessoas, é o Comitê de Salvação Pública. Ele que vai ser o principal órgão executivo nessa fase da Revolução. Então, você tem, na República Francesa, começa em 1792, você tem o Executivo, são os comitês, o principal Comitê de Salvação Pública, o Legislativo é a Convenção e o Judiciário é o Tribunal Revolucionário. Certo? Bom, ficou faltando agora resolver o problema do rei. O que fazer com o rei, que é traidor e que já não governa mais, já que a França virou uma república? O rei foi julgado, considerado traidor,
Em janeiro de 1793, ele foi condenado à morte na guilhotina. Então, essa é uma gravura que mostra a execução do rei na guilhotina. E a partir daí a guilhotina vai começar a funcionar com muita força, com muita velocidade. A guilhotina é um instrumento criado por Joseph Guillotin, era um médico que prometia transformar as execuções numa situação humanitária. Porque, de fato, a crença dos revolucionários, a guilhotina que é um exemplo de crueldade, porque muitas cabeças foram cortadas com ela, mas a crença dos revolucionários é que a guilhotina era muito eficiente e não causava dor, né, porque era tão rápida. Antes as execuções eram por enforcamento. Enquanto está sendo enforcado, o criminoso, sei lá, a pessoa que é condenada à morte por enforcamento, sofre muito. Né? Cortar por uma machadada também, a machadada pode errar, não é tão rápido. A guilhotina era rápida, eficiente, e na concepção dos revolucionários era indolor. Né? Bom, então o rei foi executado. E aí a revolução entra num outro patamar. A execução do rei vai acirrar ainda mais a resistência externa. A Áustria, a Prússia, eles estão doidos para invadir a França, né, e acabar com a revolução. A Inglaterra se junta a esses países, a Rússia se junta a esses países também. Tá? Internamente, dentro da convenção, a gente precisa entender isso daí, 3 grupos políticos principais disputavam os rumos da revolução. Na verdade, 2, porque um outro ficava ali no meio, hora ia com um, hora ia com o outro. Essa questão de direita e esquerda que se fala muito hoje em dia, vem daí, da Convenção Francesa. Por quê? À direita ficavam os girondinos. Eles têm esse nome por causa de uma província onde o comércio era muito desenvolvido, a província de Gironda. Eles eram bastante moderados, defendiam uma república liberal, onde se permitisse a propriedade privada. Ou seja, para os girondinos, aquilo que a Constituição de 1791 tinha feito estava bom, tinha que ter parado por aí. Os girondinos queriam isso, ter um Estado que beneficiasse o desenvolvimento do comércio deles. Eles são formados pela grande burguesia. Tá? Eles sentavam-se à direita. Então, hoje o termo direita significa, a partir dessa experiência histórica, pessoas que aceitam a desigualdade, que não querem avançar muito em reformas sociais, não querem diminuir muito a desigualdade social. Eles querem manter o poder, a propriedade e a posse dos seus bens. É isso que significa ser de direita hoje em dia, que tem a ver com a posição dos girondinos lá na Revolução Francesa. Do lado esquerdo da convenção sentavam os jacobinos, que tem esse nome porque se reuniam no mosteiro dos jacobinos. Né? Esses eram políticos mais radicais. Eles não eram os mais pobres, mas eles eram advogados, jornalistas. Os sanculotes muitas vezes estavam junto dos jacobinos. Né? Médicos, artesãos. Então, eles eram mais radicais e lutavam por uma república democrática e igualitária. Eles queriam aproveitar o processo revolucionário para distribuir a riqueza da França, para tornar a França um país mais rico. Eles eram liderados por Robespierre, o principal líder da Revolução Francesa nesse período, chamado de O Incorruptível, uma pessoa bastante rígida, severa, no sentido de não gostava de luxo, né? Embora fosse muito bem arrumado e tal, mas na casa dele, se não tinha pão, não tem problema, ele se virava. Ele não estava muito interessado em riquezas pessoais, ele era um advogado, aplicava as ideias dos iluministas na resolução dos casos, quando ele ia defender seus clientes e tal, e acabou se tornando o principal líder da Revolução Francesa. Ele era o principal líder do Comitê de Salvação Pública, que era o executivo lá, né? E o principal orador da convenção, do lado dos jacobinos. Tá?
Havia o Jean Paul Marat, que eu já falei para vocês, que ele era um jornalista, escrevia o jornal O Amigo do Povo, né, no qual ele mantinha acesa aquele vigor revolucionário. Para ele, tudo se resolveria cortando as cabeças de algumas pessoas que estão contra a revolução. É só iluminar quem está contra a revolução que a revolução vai atingir esse objetivo jacobino de distribuir renda e aumentar e diminuir a desigualdade na França. E havia Georges Danton. O Georges Danton, ele era um cara muito rico, muito popular. O Robespierre não era popular, era muito severo. O Georges Danton era aquele cara que ia para o bar com a população, conhecia todo mundo pelo nome, embora fosse muito rico. Ele também era jacobino, mas depois de um tempo a gente vai ver, quando os jacobinos entram no período do terror, há uma briga entre o Georges Danton e o Robespierre, e o Georges Danton acaba sendo levado para a guilhotina também por uma manipulação do Robespierre. Porque o Georges Danton ele tinha se cansado da violência que os jacobinos implementaram a partir do momento que eles chegam ao poder. No meio ali da convenção ficavam os chamados membros do pântano ou da planície, esses dois termos aí. Eram pessoas que ora votavam com um, ora votavam com o outro, não tinha uma opinião muito bem formada. Tá? Então é preciso entender como esses dois grupos, o que eles representavam, os girondinos e os jacobinos. Isso é muito importante. Tá? Bom, com o voto não sendo mais censitário, a maioria na convenção, ou pelo menos os jacobinos, vão conseguir maioria dos votos e vão conseguir emplacar suas medidas dentro da convenção e vão controlar os principais comitês ali que estão levando a revolução adiante. Só que a coisa fica feia nesse momento. Por quê? Porque todo o assassinato do rei, a execução do rei, né, aumenta a pressão externa. Surge uma colisão de países. Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia, Espanha e Portugal se juntam contra a Revolução Francesa. Eles têm medo do que a França desencadeie outros processos revolucionários nesse país. Então, eles se juntam e estão invadindo a França. Então, o Robespierre agora ele tem que lidar com os problemas internos da Revolução e com essa guerra com esses países. Nesse processo, Danton vai ter um papel importante, ele vai mobilizar as camadas populares e vai conseguir vitórias contra os exércitos, né, que estão invadindo a França, né, enquanto que internamente a convenção vai se tornando cada vez mais dura contra aqueles que querem acabar com a Revolução. Tá? Porque surgia muita gente querendo acabar com a Revolução. Os mais ricos, por exemplo, começam a esconder o trigo para jogar a população contra o governo. Provocar fome na população, jogar a população contra o governo. Então começam a surgir jornais só falando mal do governo para derrubar o Robespierre e os jacobinos. E tudo isso passa a ser visto como atividades antirrevolucionárias, pessoas que não querem que a revolução siga o seu curso em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a Convenção volta à lei dos suspeitos. Por essa lei, qualquer pessoa que fosse denunciada como contra-revolucionária poderia ser julgada sumariamente pelo Tribunal Revolucionário e condenada à morte na guilhotina. E aí começa uma execução atrás da outra. O Tribunal Revolucionário vai se pedindo cada vez mais sentenças de morte, basta uma denúncia. Tá? Isso é o que a gente chama do período do terror, o regime do terror. Tá? Nesse momento, as divergências entre jacobinos e girondinos só aumentavam. E aí, em junho de 1793, os jacobinos, com apoio de 80 mil homens, forçaram a convenção a decretar a prisão dos principais líderes girondinos que foram executados. Nesse período também, o Jean Paul Marat vai ser assassinado por uma mulher, Charlotte Corday, que era simpatizante dos girondinos. Então começa a haver uma escalada de violência
E cada vez mais vem os jacobinos combatem essas ações contra-revolucionárias na base do terror. Né? Terror, aí na concepção dos jacobinos, é aterrorizar aqueles que não querem que a revolução avance. O Robespierre, líder do Comitê de Salvação Pública, cuidava da administração do país e defendia-o da pressão externa, do ataque de fora. E é um momento crítico, dramático da Revolução Francesa. O Robespierre começa a perseguir os políticos, mesmo moderados. Né? Muitos jacobinos são considerados contra o que aconteceu com Danton. Danton era jacobino, mas porque ele quer acabar com essa violência, quer diminuir essas mortes, quer dar um pouquinho mais de liberdade, ele acaba sendo executado. Tem um filme muito bom para quem gosta de se envolver e analisar as artimanhas políticas de um lado e do outro, chama Danton e o Processo da Revolução. Esse filme tem no Claro Vídeo, para quem tem um não, é de graça, né? Para quem tem não, a net, tem lá no Claro Vídeo, Danton e o Processo da Revolução. Vale a pena assistir, que é um filme meio paradão, assim, mas ele mostra a luta dos bastidores. O Danton e o Robespierre, como é que eles mobilizam suas peças num jogo de xadrez ali para primeiro tentar se reconciliar, não consegue, até terminar com a execução do Danton na guilhotina. Tá? Mas o Robespierre vai seguir o mesmo destino. O Robespierre, ele, depois da morte de Danton, veio o período do Grande Terror. O Grande Terror é um período mais violento ainda, com muitas execuções diárias. E isso vai gerando medo. Né? Qualquer um, né? Até um melhor amigo do Robespierre pode ser acusado e ser guilhotinado. Aí, em julho de 1794, o Robespierre cometeu um erro estratégico muito grande. Ele chegou na convenção e falou que tinha uma lista com alguns traidores que ele ia divulgar no dia seguinte. No dia seguinte, quando ele chega para divulgar a lista desses traidores, a convenção, porque qualquer um podia estar nessa lista, né? A convenção não deixa ele falar, acusa o Robespierre de abusar do poder e traição, destitui o Robespierre do poder dele, manda prender o Robespierre, ele foi detido, né, na prisão da Conciergerie, né, e ali ele tentou se matar, deu um tiro na boca, mas não, estourou a mandíbula, mas não morreu, e foi guilhotinado, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois aí. Mas o Robespierre acabou também sendo guilhotinado. Essa situação aí é chamada de reação termidoriana, ou golpe do 9 termidor. Eu esqueci de falar lá atrás, mas quando se proclama a República na França, a vontade de mudar era tão grande, tá, que os revolucionários aceitam um projeto de descristianização de um deputado da convenção chamado Jacques-René Réver. O Jacques-René Réver, ele vai propor a descristianização da França. Trocar o nome de ruas de santos por outros nomes, inclusive mudar o calendário. Então, existe um calendário novo, o calendário revolucionário francês, que vai vigorar de 1791 até Napoleão Bonaparte, 1800 e pouco. Então, o calendário revolucionário francês, ele tinha 12 meses, mas com 3 semanas e 10 dias. Não eram 4 semanas. Então, não tinha domingo. As pessoas não sabiam mais quando ir à missa, porque não tinha mais domingo no calendário da República Francesa. Tá? E ele mudou o nome dos meses. Os meses tinham relação ao que acontecia na natureza na época por exemplo, termidor é julho, terme, calor, terme. Né? Então, o golpe do 9 termidor
o nome do mês Termidor era porque era em julho, que era o mês mais quente, né, de calor. Havia Pluvioso, que é o mês das chuvas, Brumário, o mês das brumas, Vendimário, desde o mês da colheita das uvas, da vindima, e assim, assim vai. Ele mudou todo o nome dos meses, tal. Por isso que existem alguns nomes que estão relacionados a esse calendário. A reação termidoriana, 9 de julho, tirou os jacobinos do poder e colocou o poder na mão dos girondinos. Aí é um freio na Revolução. Freio em que sentido? Vai acabar aquela questão, porque os jacobinos eles fizeram muita coisa interessante quando estavam no poder. Eles pegaram as terras que eram da igreja e distribuíram para os camponeses e da nobreza. A burguesia queria passar essas terras, mas os jacobinos distribuíram para a população, para os camponeses. Inclusive, a França é um país socialmente mais justo hoje, porque muitas... E as cidades francesas elas não são tão povoadas. Paris tem 5 milhões de habitantes. São Paulo tem 4 vezes mais. Uma cidade de Montpellier, por exemplo, tem 300 mil habitantes. É uma cidade grande para o padrão francês. Então, as cidades francesas elas não são super povoadas, com muita densidade demográfica. Por quê? Porque as famílias ficaram na terra. Em que terra? A terra que os jacobinos distribuíram para eles no processo de reforma agrária. Também fizeram um processo de alfabetização da população, fizeram projetos de controle de preços também, controlavam o preço. Então, eram todas medidas que a alta burguesia não gostava delas. Então, tudo isso acaba com a reação termidoriana e os burgueses, os girondinos, voltam ao poder. A Constituição deixa de valer, todos os projetos da Convenção deixam de valer, e eles fazem uma nova Constituição, a chamada Constituição do ano 3, de 1795, ano 3 da Revolução Francesa. Por essa Constituição, a França seria governada por um diretório. Isso vai ocorrer de 1795 a 1799, é o período chamado período do diretório. O diretório vai ser composto principalmente por girondinos, burguesia francesa. Aboliu muitas medidas da Convenção e também agravou a crise, porque os meus diretórios não estavam muito preocupados em governar, estavam mais querendo fazer seus próprios negócios, estavam preocupados mais com os seus interesses pessoais do que realmente conduzir a revolução e melhorar a vida do povo. E o povo já estava lá há um bom tempo, já vinha numa crise, depois luta, a coisa estava realmente difícil para a França. Mas o diretório também continuou a guerra externa, principalmente contra a Inglaterra. Ok? Então, esse período de diretório é um período em que a burguesia retoma o poder, os jacobinos são perseguidos, são presos, são tirados do poder, mas não resolve muito o problema da França. Tá? Até que esse sujeito aí, Napoleão Bonaparte, com o apoio da burguesia, ele dá um golpe de Estado, golpe do 18 Brumário, mês Brumário, se não me engano é outubro, o mês das brumas, dia 18 do mês Brumário, ele dá um golpe, fecha o diretório e assume o poder nas suas mãos. Inicialmente ele vai se proclamar cônsul, é um título lá da República Romana, vocês devem se lembrar, o cônsul ele era eleito e tal, mas depois ele vai se tornar imperador. Ele era um general de bastante prestígio, então com esse apoio do exército e da burguesia, Napoleão assumiu o poder. E ele vai se mostrar um governante bastante contraditório. Por que um governante bastante contraditório? Internamente, ele simboliza o fim da Revolução Francesa. Nada de mudança mais. Acabou, agora é ordem, vamos, disciplina, ordem e tal. E externamente, ele vai começar uma série de conquistas militares que vai levar os ideais da Revolução Francesa para outros países, acabando com o absolutismo nos países que ele invade. Mas isso aí fica para um outro momento, ok? Então,
É isso aí, sei que foi uma aula extensa, mas nós demos conta de ver todas as fases da Revolução Francesa. Na próxima semana eu vou postar uma atividade para vocês valendo nota, tá? Também tem a ver com a Revolução Francesa. Então, hoje, tá, não tem atividade por enquanto, prestem só bastante atenção nisso aí, na aula mesmo, tá? E a atividade fica para a semana que vem. Tá? Então, boa semana a todos, até lá.